pessoal! A partir daqui, começaremos a estudar como os instrumentos de política econômica são colocados em prática, visando combater os mais diversos problemas, como a inflação, o desemprego e o endividamento externo e interno. Inicialmente, nessa terceira videoaula, analisaremos os governos de João Figueiredo, de 1979 a 1984, ainda no regime militar, de José Sarney, de 1985 a 1989, e de Fernando Collor, de 1990 a 1992. O modelo de ajuste estrutural implementado no governo Geisel entre 1974 e 1978, através do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, teve o mérito de mudar o estágio de desenvolvimento industrial da economia brasileira, modernizando em larga medida os setores de bens de capital e insumos industriais. Sob esses aspectos, o ajuste foi extremamente bem sucedido, posto que reduziu de forma estrutural a dependência externa do país em relação a vários insumos industriais, cruciais ao crescimento econômico. Contudo, o preço desse sucesso foi o aumento da vulnerabilidade externa da economia brasileira, tendo em vista que grande parte desses investimentos foram financiados com empréstimos externos. Em meados de 1979, o segundo choque do petróleo interrompeu de forma duradoura o fluxo de capitais dos países industrializados para aqueles em desenvolvimento. O general João Figueiredo assumiu a presidência da República em março de 1979. No início de 79, a economia brasileira entrava no 12º ano consecutivo de vigoroso crescimento e endividamento externo. O mercado internacional ainda se mostrava favorável ao modelo de crescimento com endividamento, mas começava a dar sinais de iminente mudança. O novo contexto exigia do Brasil novas e rápidas medidas de ajuste externo. O modelo de ajuste implementado no governo Figueiredo nos anos de 79 e 80 combinava controle fiscal e monetário e desvalorização cambial. Tais medidas, entretanto, se mostraram inócuas. A inflação cresceu de forma acentuada e a situação das transações externas pioraram, sobretudo pelo crescente pagamento dos juros da dívida. Devido ao acirramento da crise, a partir de 1981, o ajuste assumiu caráter expressamente recessivo. As políticas monetária, fiscal e cambial tornaram-se ainda mais restritivas. O objetivo agora era a redução da demanda interna, de modo a gerar excedentes exportáveis. Pelo lado da política fiscal, a carga tributária foi elevada e os investimentos públicos foram drasticamente cortados. Nesse caso, a restrição visava atingir também o crescente déficit fiscal. Tais medidas conseguiram melhorar o saldo da balança comercial, que a partir de 1981 tornou-se superavitário. Apesar disso, a difícil situação das transações externas não foi atenuada. A queda expressiva das reservas internacionais levou o Brasil a firmar com o FMI, em fins de 1982, o primeiro de uma série de acordos visando pôr fim ao impasse externo. As experiências frustradas de ajuste externo do período de 1979 a 84 refletiram uma característica do desequilíbrio externo brasileiro negligenciada no modelo de ajuste recessivo. O fato de que grande parte do aumento do déficit em transações externas refletia o crescimento exógeno dos encargos da dívida externa, explicado pelos elevados juros internacionais. Em 1984, do ponto de vista macroeconômico, o Brasil dispunha de algumas vantagens em relação à situação vivida no início da década. A economia atingira um crescimento em 84 de 5,4% do PIB e em 85 crescera nada menos que 7,8%. E o melhor, o crescimento vinha acompanhado de uma melhora substancial das contas externas e de uma redução do desequilíbrio das contas públicas. O problema mais visível da economia brasileira era, dessa forma, a inflação, que após a max desvalorização cambial de 83, acelerou, atingindo 224% em 84.
Diante desse comportamento, fortalecia-se a tese de que o princípio da correção monetária tornara-se um elemento de dificuldade para o combate à inflação. Havia uma certa unanimidade, portanto, que a inflação possuía caráter inercial, ou seja, seria resultado das cláusulas de indexação que perpetuavam ao longo do tempo. Em 84, havia basicamente 4 propostas de desindexação sendo discutidas. A proposta vencedora que deu origem ao Plano Cruzado foi a do choque heterodoxo, do economista Francisco Lopes, da PUC do Rio. O Plano Cruzado foi adotado no segundo ano do governo Sainey, em 28 de fevereiro de 1986, sob o comando do ministro da Fazenda, Dilson Funaro, contendo 4 grandes grupos de medidas. Primeiro, reforma monetária e congelamento. Ficou estabelecido o cruzado como um novo padrão monetário nacional, a paridade de 1.000 cruzeiros para 1 cruzado. Os preços de todos os produtos ficavam congelados a partir de 28 de fevereiro e a taxa de câmbio vigente no dia anterior ao plano ficou igualmente fixa. Para o controle do congelamento, foi criada a tabela da SUNAB, que constituía numa lista de preços a ser respeitada sob a vigilância da população, designada como fiscal do presidente. Segundo, desindexação da economia. Foi criado um novo indexador, as obrigações do Tesouro Nacional, as OTNs, cujos valores ficariam congelados por 1 ano. Ficava terminantemente proibida a indexação de contratos com prazos inferiores a 1 ano. Terceiro, índices de preços e caderneta de poupança. Houve deslocamento do período de apuração do índice de preços ao consumidor, IPCA, que passou a ser denominado IPC. O objetivo era eliminar a contaminação do índice da inflação do mês de fevereiro. As cadernetas de poupança passavam a ter rendimentos trimestrais e não mensais. Quarto, política salarial. Os salários em cruzados deveriam ser calculados pela média dos últimos 6 meses em valores correntes. Os salários ficavam oficialmente congelados. Os dissídios passaram a ser anuais e foi concedido, a título de abono, um aumento de 8% para todos os assalariados e um aumento de 16% para o salário mínimo. Para evitar que os trabalhadores acumulassem perdas, foi criado ainda o gatilho salarial, que garantia a correção imediata dos salários sempre que a inflação acumulasse 20%. O sucesso inicial do Plano Cruzado foi estrondoso. Os índices de preço ao consumidor baixaram para praticamente 0 nos meses subsequentes e houve crescimento de 20% nos postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 1986. O problema foi que ocorreu uma aceleração do consumo diante de uma demanda já se encontrava aquecida. Assim, cedo começaram a surgir os sinais de desabastecimento da economia, filas e com cada vez mais frequência o fenômeno do ágio. A partir do segundo semestre, o desabastecimento aumentou e 1 semana após as eleições de novembro de 86, foi anunciado o Cruzado 2. O Cruzado 2 era um novo pacote fiscal que tinha o objetivo de aumentar a arrecadação em 4% do PIB. No pacote, o governo anunciou o aumento de preços de alguns bens finais com a finalidade de evitar repasses ao longo da cadeia produtiva. Adicionalmente, também foram autorizadas remarcações nas tarifas de energia elétrica, correios, telefones, táxis e remédios. O Cruzado 2 foi, assim, a válvula de escape para o abandono do congelamento. Os preços começaram a ser corrigidos e a taxa mensal de inflação em janeiro de 87 atingiu 16,8%, acumulando mais de 20% desde março de 86. A consequência foi o acionamento do gatilho salarial. O fim do Plano Cruzado ocorreu em fevereiro de 87, com a decretação da extinção dos congelamentos dos preços. Com a expressiva piora das contas externas, foi decretada também em fevereiro de 87 a moratória dos juros externos, o que diminuiu ainda mais a entrada de recursos externos no país. Pouco tempo depois, em abril, Dilson Funaro e sua equipe pediram demissão. O ministro Dilson Funaro foi substituído na pasta da Fazenda por Luiz Carlos Bresser Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que anunciou no dia 12 de junho de 87 um novo plano de estabilização.
No plano Bresser, a inflação foi diagnosticada como inicial e de demanda, e, em consequência, o plano foi concebido como híbrido, contendo elementos heterodoxos e ortodoxos, mas para a execução do mesmo não foi criada uma nova moeda. Pelo lado ortodoxo, as políticas fiscal e monetária, ao contrário do ocorrido no cruzado, seriam ativamente usadas contra a inflação. Os juros reais positivos serviriam para contrair o consumo e também evitar a especulação com estoques. Pretendia-se diminuir o déficit público através do aumento de tarifas, eliminação do subsídio do trigo, corte de gastos e de investimentos públicos. Do lado heterodoxo, foi decretado um congelamento de preços e salários no nível vigente quando do anúncio do plano. O plano Bresser teve sucesso inicial na redução da inflação. Após o fracasso do cruzado, porém, o congelamento pretendido pelo governo não foi respeitado. Diante do temor de um novo congelamento, houve remarcações preventivas de preços que contribuíram para aumentar os desequilíbrios entre preços relativos. Acordos salariais firmados com categorias do funcionalismo acabaram por minar também a redução do déficit público pretendido pelo governo e contribuíram para a elevação da taxa mensal de inflação, que atingiu pelo índice oficial 14% em dezembro de 87. Diante da resistência à proposta de reforma tributária e com a crescente insatisfação da população, o ministro Bresser Pereira pediu demissão, sendo substituído por Maílson da Nóbrega em janeiro de 1988. Em 14 de janeiro de 89, foi anunciado por Maílson da Nóbrega o Plano Verão. Como um programa híbrido que continha elementos ortodoxos, como a redução de despesas de custeio, reforma administrativa para reduzir os custos, limitações a emissões de títulos pelo governo e medidas de restrição de crédito, e heterodoxos, congelamento de preços e salários. Como ocorrido no cruzado, houve mudança na unidade monetária nacional, sendo criado o cruzado novo, correspondendo a 1.000 cruzados. A nova moeda foi estabelecida como equivalente ao dólar, na paridade de 1 por 1. Mas, ao contrário do primeiro plano e também do Bresser, não foram decretadas novas regras de indexação, sendo o congelamento anunciado por tempo indeterminado. Assim como no plano Bresser, foram decretados aumentos prévios de preços e tarifas públicas. Com isso, procurava-se corrigir as receitas do governo pela inflação acumuladas desde o último reajuste e ainda deixar margem para uma inflação residual que ocorresse até o fim do congelamento. Do ponto de vista da eficácia do Plano Verão, a inflação baixou no primeiro mês de sua implementação, fevereiro, mas já em março entrou em rota ascendente. Sem nenhum mecanismo de coordenação de expectativas devido à extinção dos indexadores, cada agente olhava o índice que melhor lhe convia e os períodos de reajustes de preços foram sistematicamente reduzidos. O resultado para a economia foi um grande aumento da inflação, que ultrapassou 80% no começo de 1990. Olhando em retrospectiva, o período da Nova República acabou ficando na memória dos brasileiros como uma época de grande frustração no terreno econômico. Ao final do período, havia certo consenso entre os economistas de que a indexação no Brasil consistia, sim, num problema a ser solucionado, mas que o congelamento definitivamente não era uma estratégia eficiente. A Nova República é, portanto, uma época marcada pela esperança, pela frustração e pelo aprendizado. A primeira metade dos anos de 1990 marca a posse do primeiro presidente eleito pelo voto direto, fato que não ocorria no país desde 1961. No início de 1990, a inflação havia ultrapassado 80% ao mês e a economia, que crescera a uma taxa média em torno de 7% entre 1930 e 1980, desde meados de 1980 se encontrava estagnada. Nesse contexto, é eleito pelo voto direto Fernando Collor de Mello, numa operação de autêntico marketing eleitoral, sem precedentes na história do Brasil. O Plano Collor I foi lançado já no dia 15 de março de 1990, mesmo dia da posse do novo presidente da República, Fernando Collor. Através deste, o Cruzeiro foi reintroduzido como um padrão monetário e foi promovido um novo congelamento de preços de bens e serviços.
As medidas de congelamento foram, todavia, desrespeitadas e pouco caracterizaram o plano. De fato, após sucessivos choques semelhantes, tais ações não contavam com a menor credibilidade. Foi na área financeira que se deu a maior e bastante traumática mudança, o sequestro de liquidez. Todas as aplicações financeiras que ultrapassassem o limite de 50 mil cruzados novos, cerca de $1.200 ao câmbio da época, foram bloqueadas por um prazo de 18 meses. O governo se comprometia a devolver os cruzados novos bloqueados, transformados em cruzeiros, em 12 prestações iguais e sucessivas a partir de setembro de 1991. Os recursos bloqueados receberiam a correção monetária mais juros de 6% ao ano. O Plano Collor I propunha resolver o problema da alta inflação através de uma desindexação parcial da economia e desoneração temporária do pagamento de juros sobre a chamada moeda indexada, que nada mais era do que os depósitos bancários oferecidos ao público com o nome de contas remuneradas, que tinham como contrapartida títulos públicos e privados de overnight, que possuíam rendimento nominal positivo, em geral superior à inflação. Na prática, o Plano Collor I conseguiu fazer com que a inflação baixasse dos 80% ao mês para níveis próximos de 10% nos meses seguintes, ao mesmo tempo que a economia sofria uma forte retração. Entretanto, a inflação voltou a se acelerar ao longo do ano. Diante do recrudescimento desta, houve a substituição da ministra Zélia Cardoso de Mello por Marcílio Marques Moreira e, em 1º de fevereiro de 91, foi lançado o Plano Collor II, cujo objetivo era conter as taxas de inflação, na época em torno de 20% ao mês. A forma de alcançar o controle da inflação na concepção do Plano Collor II era através da racionalização dos gastos nas administrações públicas, no corte das despesas e da aceleração do processo de modernização do parque industrial. Quanto a esse ponto, a ideia é que a modernização ampliaria a oferta a custos menores. O plano também propunha dar fim a todo e qualquer tipo de indexação da economia, considerada a principal causa de retomada da inflação. Foi criado um novo indexador, o Fundo de Aplicações Financeiras, FAF, que teria por rendimento a taxa referencial, TR, baseada numa média das taxas do mercado interbancário. A TR, porém, ao contrário dos antigos indexadores, introduzia um novo elemento para a indexação no Brasil. Em vez da indexação se basear em movimentos da inflação passada, como no mecanismo da correção monetária, a TR embutia expectativas de inflação futura. Dessa forma, o componente da memória inflacionária teria apenas uma pequena influência sobre a inflação. Tal estratégia foi denominada de neogradualismo e partia do princípio de que o bom comportamento fiscal do governo permitiria que a inflação caísse lentamente. Embora fosse defensável como estratégia de estabilização, o neogradualismo não funcionou. Na realidade, após uma série de escândalos, revelação de esquemas de corrupção e 2 planos econômicos mal sucedidos, Fernando Collor de Mello foi destituído do poder no final de 1992. A partir da posse de Itamar Franco, vice de Collor, deu-se continuidade ao processo de reformas. Mais importante, foram lançadas as bases do programa de estabilização que daria fim à alta inflação no país. A consolidação da estabilidade, entretanto, exigiu mais do que a desindexação. Na estratégia de combate à inflação do Plano Real, a taxa de câmbio e os elevados juros tiveram um papel fundamental, embora com consequências negativas para o desempenho da economia nos anos que se seguiram. Bom, chegamos ao fim dessa terceira videoaula. Nelas, analisamos o conturbado governo de Figueiredo, marcado pela inflação, estagnação e endividamento externo, e todos os planos de estabilização do governo Sarney e do governo Collor, que, apesar de frustrados, trouxeram um aprendizado importante para o governo seguinte: que medidas heterodoxas de controle da inflação, como o congelamento de preços, efetivamente não funcionam.
Na próxima videoaula, estudaremos os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, já num contexto de estabilização econômica. Até lá!